Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal oficial aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso, o campus de Sinop, e estamos aqui lançando oficialmente nesse dia uma campanha de combate ao coronavírus aqui no nosso estado do Mato Grosso, denominada Unemate Mais Vida. Hoje nós estamos recebendo o senhor Wellington Arantes, que é o administrador do Hospital Santo Antônio e presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso. Senhor Wellington, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, a essa roda de conversa. O senhor que é o administrador do nosso Hospital Santo Antônio, aqui no nosso município de Sinop, e nós agradecemos muito a sua presença aqui para essa roda de conversa, uma roda de esclarecimentos e principalmente para levar a nossa população, o nosso público em geral, aquelas pessoas que nos acompanham aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Sinop, mas também para toda a população do Estado do Mato Grosso. O que consiste essa campanha? Essa campanha consiste na arrecadação de fundos, de arrecadação de recursos financeiros, através da nossa fundação de apoio. Nós temos uma fundação aqui no campus de Sinop, e essa fundação, então, concentrará a arrecadação desses recursos financeiros, que serão utilizados basicamente em 3 frentes. A primeira frente, a aquisição de material, insumos, medicamentos e equipamentos para a produção dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. A outra frente, que consiste na aquisição de alimentos para as famílias atingidas pelo coronavírus, né? E a outra na questão de bolsas, distribuição de recursos financeiros também para essas famílias. Mas o primeiro ponto que nós gostaríamos de aproveitar aqui, a presença e agradecer do Sr. Wellington, é dizer da necessidade dos IPIs. A universidade já tem produzido, por exemplo, os protetores faciais, através do nosso curso de Sistemas de Informação, um projeto de extensão desenvolvido e coordenado aqui pelo professor Thales. Nós já entregamos, inclusive, para algumas unidades, para o Hospital Santo Antônio, para o pessoal regional, para a UPA, e queremos expandir essa produção desse material, que são os protetores faciais. É um material que é produzido em impressora 3D, então a universidade já faz esse trabalho e estamos já distribuindo esse material. E nós queremos, com essa campanha, ampliar essa distribuição desse material e desses IPIs também, na construção desses IPIs. E nós, então, estamos lançando a campanha. Você tem uma conta, tem um site específico, e todas as formas de doação estão no nosso site específico da campanha, e a conta também, que está no rodapé dessa live. Sr. Wellington, mais uma vez, obrigado pela presença, e dizer assim da nossa satisfação realmente de tê-lo conosco, e gostaríamos que o senhor dissesse para a gente da sua experiência frente à direção do Hospital Santo Antônio, quais são os impactos do vírus aqui na nossa região, especialmente em Sinop. Bom dia, professor. Bom dia a todos e todas. A satisfação é nossa, muito grande, de estar aqui participando desse projeto. A Fundação de Saúde Comunitária é uma instituição de Sinop, é uma instituição que nasceu aqui para prestar atendimento à população carente. E nesse longo período de existência, ela nunca se furtou desses atendimentos. Agora, o atual momento que nós vivemos, não é só na nossa região, mas no mundo, ele tem levado a todas as questões totalmente adversas a qualquer processo de atendimento e processo de gestão das unidades. Há 15 dias, 20 dias atrás, nós já fizemos uma paralisação em termos não só da unidade, mas todas as unidades hospitalares do município, até a paralisação do comércio. Isso impacta financeiramente por todos os lados. Qual o motivo dessa paralisação? Essa paralisação se deu para que pudéssemos nos estruturar, nos preparar para receber essa enxurrada que vem por aí. E essa paralisação, que é esse isolamento social, ele auxilia muito, porque ele evita a disseminação do vírus, tá certo? A disseminação comunitária,
A um primeiro momento nós tivemos pessoas que tiveram contato com pessoas que estiveram fora do país, tiveram contato lá fora. Depois esse vírus veio para dentro e daqui ele vem abrindo espaços para todos os lados. Então, a primeira forma de proteção, vamos dizer assim, é necessário o isolamento social. O isolamento social ele é mais do que, principalmente para as pessoas mais velhas. Nós sabemos que o nosso país, nós estamos num país do terceiro mundo, existe a necessidade do trabalho, existe a necessidade de tudo, mas os cuidados são mais do que necessários. Quem tem pessoas idosas, que são talvez o maior foco dessa doença, principalmente pela falha da imunidade, então elas são sujeitas ao vírus de uma forma mais rápida, tá certo? Então isso acaba ficando muito necessário esse isolamento social. As pessoas que têm, pessoas mais idosas, deixem em casa, peça para não sair, peça porque alguns vão ter que sair para trabalhar. Nós não temos uma estrutura no país suficiente para poder conseguir segurar sem essa condição de abertura de comércio das coisas, mas façam o estritamente necessário, porque é o único meio que nós teremos, como estruturas hospitalares, de conseguir amainar essa curva que vem de pacientes. Há poucos dias atrás, há 4, 5 dias atrás, nós não tínhamos nenhum caso em Sinop, hoje nós já temos 3. E aí vem aquela conta reversa, dos 3, um já está internado. Então, teoricamente, dos 3, 30% já precisou de internação em UTI. Os outros 2 estão em precaução domiciliar, tá certo? Que apesar de apresentarem o vírus, eles não têm, pelo que nos consta até ontem, não apresentavam sintomas mais maiores da doença. E isso pode acontecer. Todos podem pegar, muitos não vão ter problema nenhum, muitos vão ter necessidade de uma internação clínica, e desses de internação clínica, alguns vão necessitar de UTI. Se esse volume chega-se numa velocidade muito grande, nós vamos ter problema que não existem leitos suficientes. Não é em Sinop, não é no estado do Mato Grosso, é no Brasil e é no mundo, que é isso que vem acontecendo. Sim, sim. Então, essa estrutura que eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, né, para que a população, de uma forma geral, compreendesse, né, da necessidade do isolamento, vamos ficar um pouquinho nesse assunto, né, justamente em função das estruturas hospitalares e do sistema, né, de saúde mundial, que não tem capacidade técnica, vamos dizer assim, capacidade de recepção. Capacidade técnica tem, mas capacidade de recepção de um número elevado de pessoas. Ontem nós dizíamos de uma conta, né, se tivermos aqui 50 doentes, né, o mínimo possível, né, então, eu não sei se a conta é exata, né, isso já impacta muito o nosso município. Sim, impacta pela seguinte situação. Quando nós falamos em 50 pacientes, se os 50 pacientes chegarem de uma vez, nós não temos unidades de terapia intensiva suficiente para o atendimento de todos. Não existe esse volume suficiente na cidade para fazer esse atendimento. E nós estamos falando de 50 num ambiente que Sinop hoje, por ser polo, ela aplica em mais ou menos 500 mil pessoas na região. Nós estamos falando de um número ínfimo diante da população que nós temos. Se chegarem 50 pacientes e esses 50 pacientes vierem devagar, 2, 3, 5, 10, 15, você consegue. Você vai conseguindo prestar o atendimento. Mas se chegar todos de uma vez, nós vamos ter problema. Então, a necessidade desse isolamento social é para tentar evitar que venham todos de uma vez só, que é o caso que aconteceu em outros países do mundo. Está acontecendo. A China não produziria 2 hospitais de campanha de 1.000 leitos cada um em 10 dias, se fosse um negócio muito ameno. Então, é essa a preocupação que a gente tem. E não é só o leito de UTI. Se para você chegar nos leitos de UTI, você vai ter que ter uma linha de atendimento clínico, ou seja, enfermarias clínicas suficientes para assumir todos esses pacientes também. E aí já impacta justamente para isso. O Hospital Santo Antônio não tem como definir a atual UTI dele, porque o meu paciente
oncológico, o paciente cardiológico, ele vai continuar chegando. O H1N1, a dengue, isso aí, esses pacientes não deixaram de existir. Então, nós tivemos que pegar uma unidade para manter esses pacientes e criar uma unidade separada, isolada, para os casos de Covid, os possíveis casos de Covid. Então, mas é uma precaução grande? Não, não é uma precaução grande, ela tem que ser extrema. Porque eu posso ter um, eu posso ter dois. Hora que eu tiver dois, os dois vão poder ficar juntos. Hora que eu tiver o terceiro, o quarto, até 10 nós vamos ter capacidade para isso. Mas até se descobrir que os 10 necessitam, devo ter 10 isolamentos distintos, diferenciada para poder atender. Então, essa é a preocupação do isolamento com relação a leitos. Então, a estrutura do Hospital Regional e a do Hospital Santo Antônio, hoje, somada, nós não teríamos os 50 leitos. Então, é extremamente preocupante nesse sentido. Então, quando o isolamento social diminui-se essa curva, para que nós tenhamos capacidade de prestar o atendimento. Isso é importante, considerando que somos dois hospitais de maior porte, né, aqui no município de Sinop, né, isso só está dizendo que nós não temos essa capacidade, não daria necessidade das pessoas entenderem de fato que o isolamento social é fundamental nessa perspectiva. Eu gostaria que o senhor Edson dissesse para a gente também, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, um pouco sobre esse tempo da terapia intensiva, né? Por exemplo, teoricamente, me parece que as pessoas que entram, né, para uma UTI, ela demanda um pouco mais de tempo e, teoricamente, você teria esse leito ocupado por maior tempo dentro dessa estrutura. Perfeito, muito interessante. Na realidade é o seguinte, uma unidade de terapia intensiva, muitas vezes é o seguinte, justamente por ser intensiva, às vezes o paciente passa muito rápido por ela. 3 dias, 4 dias, 5 dias. O que tem se demonstrado nas estatísticas que o tempo médio de UTI no atendimento do coronavírus é de 15 a 20 dias. Tem pacientes de 5, tem casos leves, mas de 15 a 20 dias tem sido mais ou menos o prazo de atendimento desses pacientes. Então, nós vamos fazer a seguinte conta, com 10 leitos, 30 dias no mês, são 300 diárias. Se eu tiver a média de 15 dias, eu consigo atender 20 pacientes. Se eu tiver média de 15. Se ela sobe para 20, ela vem para 15 pacientes. E assim sucessivamente ela vai acontecendo. Agora, se chega 20 pacientes de uma vez, eu só tenho 10. Então aí começa a explodir o sistema. O sistema aí ele já começa a não suportar. Você entendeu? Então, é o que a gente fala da curva. Chegando 5, 10 pacientes, a coisa vai se tornar tranquila do ponto de vista de leito. Aí nós vamos para o segundo problema. As equipes. Somos seres humanos. Médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza, administrativo das nossas unidades, a quem nós temos que render os mais efusivos parabéns, porque na realidade são eles quem levantaram. Foi a partir de um levante, Dr. Ricardo, infectologista, Dr. Leonardo, pneumologista e responsável pela UTI do Hospital Santo Antônio, e o Dr. Alex Cury, que é o nosso diretor clínico, Dr. Jorge, diretor técnico, que nós começamos a nos reunir num sábado à noite, quando você começava a vizinhar o problema. No domingo, chamamos a Unicim para que ela começasse a participar também, e aí que começou todo esse levante do que estaria acontecendo. Então, as nossas equipes, e esse levante, ele se dá pela necessidade do EPI, porque a questão de nós não podemos perder os guerreiros. Nós não podemos perder a nossa linha de frente na guerra. Porque se tomba os médicos e tomba os enfermeiros, nós não vamos ter quem atenda os pacientes. Então, o EPI, hoje, ele é de primordial necessidade. Você entendeu? É de primordial, porque, na verdade, é o seguinte, muitas pessoas correram às ruas, compraram EPI, compraram essas coisas, têm estoque em suas casas,
mas eles podem ter necessidade de 1/10 do que está ali. Isso, os hospitais estão tendo necessidade porque às vezes não está tendo na coisa. Muitas empresas correram e compraram. Quando você faz isso, você pode estar tirando de quem realmente necessita o material para que ele possa trabalhar. Exatamente. Então, é uma necessidade. Então, todo esse trabalho, ele veio há um tempo justamente para isso. Paralisa-se, faz-se os projetos, monta-se fluxogramas. Se eu tiver 5 pacientes, até onde eu fecho. Se eu tiver 10 pacientes, até onde eu vou fechar. E assim você vai estruturando a unidade, preparando para que a gente possa chegar nessa finalidade, que é prestar atendimento à maior parte da nossa população. Exatamente. Vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos de proteção individual, né? O senhor tem colocado bastante, bem pontuadamente, essa necessidade, né? Dizer aqui, em relação a essa campanha, nós criamos aqui na universidade, né, um comitê que nós estamos centralizando todas essas ações e tudo isso envolve recursos financeiros, né? A universidade entra nesse processo, uma instituição com toda a capacidade de organização dessas ações, inclusive esse projeto que nós estamos lançando hoje aqui, que organiza em termos de um comitê central e uma conta específica de uma fundação de apoio que nós temos dentro da instituição, que nós vamos centralizar todas as doações, né? Com esse recurso, nós temos condições de ajudar o Hospital Santo Antônio, nós temos condições de ajudar o Hospital Regional, as UPAs da nossa cidade, a rede pública de uma forma geral, porque os equipamentos de proteção individual, eles tendem a ser usados numa demanda um pouco mais elevada, né, em relação aos outros equipamentos, né? Então, ontem nós conversamos um pouco sobre essa questão e a necessidade, né, de máscaras, de protetores faciais, de toucas, de gorros, né? E são uma imensidão de equipamentos que podem, né, e que devem ser utilizados. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos detalhes dessa utilização. Dentro dos protocolos de atendimento, quando chega um paciente dentro de uma triagem que ele teve a possibilidade de ter tido contato com alguém, o critério já muda. Todos já estiveram dentro da unidade hospitalar, a atendente chega para atender, mas quando o paciente chega, ela atende. Até então ela não tinha necessidade de estar com EPI, hoje ela já tem necessidade, porque não sabe o que está chegando. O pessoal da triagem já tem que estar preparado, que não sabe, você entendeu? Os técnicos também, o médico também. Então isso tudo vai impactando em volumes, tá? Infelizmente todos sabem que no Brasil não produz tanto. Nós não temos uma produção suficiente para isso. A maior parte dos produtos acabam vindo da China. Quando você recebe um paciente e ele tem já essa característica, aí já se tem necessidade do uso de aventais, já tem uso de máscara N95 em alguns casos, tá certo? Isso tudo são volumes que vão crescendo. A unidade, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma necessidade média de 150 máscaras N95, que é a máscara de proteção maior, 95% de proteção. Hoje o nosso volume ele passou para 400, 500 máscaras mês. Você entendeu? Não existia, o pessoal, mas não tem no hospital. Não tem. Ninguém vai se manter 2.000, 3.000, 4.000 máscaras dentro do hospital à toa. Você entendeu? Você trabalha também com estoques necessários ao desempenho das suas funções. De um momento para outro, a coisa explodiu. Explodiu e a necessidade ela vem sendo maior. Nós tínhamos um consumo de 200, 300 máscaras dia. A um primeiro momento ela foi para 1.500 máscaras. Depois ela cai para 750, 800, porque você vai redefinindo e recolocando. Ontem o governador emite uma portaria dizendo que todo mundo vai ser obrigado a usar as máscaras no estado de Mato Grosso. É muito interessante o posicionamento dele, que é a questão de prevenção, mas aí nós temos uma pergunta: aonde vamos conseguir as máscaras? Podem ser artesanais? Podem ser artesanais. Ela pode diminuir em alguns casos? Pode diminuir em alguns casos. Tudo bem, perfeito. Mas
vai se resolver o problema desse jeito? As unidades que necessitam vão ter isso? Então, nós temos que hoje centrar foco, porque dentro de uma unidade hospitalar, nós falamos do administrativo, nós falamos do médico, nós falamos da enfermeira. Aí vem o processo das costas, vem a farmácia da unidade, vem o pessoal de limpeza, vem o pessoal de lavanderia, que todos estão intimamente ligados ao mesmo processo. Porque o coronavírus está mais do que explicado, que são as gotículas que a pessoa emite, tá certo? E essas gotículas que ficam dependendo do ambiente, ela se mantém viva, você entendeu? E ela pode ser ponto de transmissão. Então, essa é a preocupação. E aí a necessidade do EPI. Tá? Então, os volumes são muito grandes. E até que você tenha uma resposta, se aquele paciente não tem o vírus, se não está contaminado, você tem que usar tudo o possível e imaginável para que evite a contaminação da sua equipe. Voltamos a dizer, não podemos perder nossa linha de frente. Ela é necessária. Então, a necessidade dos EPI é isso. E conclamar também a população que, se tem em casa sobrando, encaminhe para o NEMAT, encaminhe para as instituições, encaminhe para o Unesim, para que ela possa fazer o destino desses materiais, porque senão nós não vamos conseguir atravessar com isso. São aventais. Hoje, os hospitais já estão se preparando a produção de aventais, produção das máscaras. Tudo isso também está sendo as máscaras faciais, que já foram feitas aqui pelo NEMAT também. Isso tudo são necessidades que a gente tem que hoje você não encontra no mercado. Exatamente. Então, nessa perspectiva é que nós estamos organizando, lançando essa campanha hoje, né, para a gente centralizar nesse comitê, especialmente a arrecadação de fundos. Então, o que a gente tem pensado aqui em termos dessa organização? Né? A doação de todo esse recurso financeiro e também repassado diretamente para o Hospital Santo Antônio, que é uma fundação, né? E que tem condições, vocês têm uma produção interna, né? Vocês têm um grupo de costureiros que estão fazendo, né? Então, quando você fizer a doação, né, aqui para o NEMAT, para o comitê, nessa conta específica, entrando nesse site da campanha, né, está no nosso rodapé, tem todas as informações dessa campanha, as formas de doação também, tem várias formas de doação que já estão especificadas ali no nosso site. Então, nós vamos centralizar todos esses recursos e nós vamos fazer a distribuição, começando pelo Hospital Santo Antônio, para que essa equipe, como o senhor Everton nos coloca, o pessoal que está na linha de frente não possam ficar doentes, porque se o pessoal da linha de frente fica doente, quem nos atenderá numa possível necessidade? Então, nós estamos apelando a pessoas físicas, aos nossos empresários, você que tenha minimamente essa compreensão da necessidade do enfrentamento do coronavírus aqui no nosso município, na nossa região norte do estado do Mato Grosso, faça a sua doação, entre em contato pelo site, nessa conta, faça o depósito, isso é extremamente importante dentro desse momento que nós estamos vivendo. Esses recursos todos, eles estão distribuídos em 3 camadas, né, serão distribuídos como critério utilizado pela instituição em três camadas. Uma é praticamente para compra de insumos e material para a produção dos EPIs, né? Então, será doado para o Hospital Santo Antônio, nós já estamos fazendo isso, que são os protetores faciais, e também o montante em recursos também para que o hospital possa adquirir, por exemplo, medicamentos, né? Que é uma escala, né, que é totalmente diferente, os preços subiram, e isso gostaria que o senhor falasse um pouco com relação a medicamentos também. Isso está na nossa perspectiva de aquisição também. Na realidade, o mercado todo ele foi pego de susto por tudo que vem acontecendo. O que isso impacta? Impacta também nos valores financeiros dos EPIs que se compra quando se encontra, mas também impacta nos valores de materiais e medicamentos. Os outros materiais e medicamentos que nós temos necessidade para se fazer frente à instituição, eles têm tido aumentos de 40%, 50%, 60% de um momento para outro. Voltamos a dizer, grande parte do muito que é produzido no mundo hoje, ele vem da China. Você entendeu?
Isso também tem trazido problema. Então, os materiais e medicamentos subiram de uma forma astronômica. Existem empresas que hoje elas não têm nem interesse em vender da forma que vendia, com prazo de 30, 60 dias, não. Ou ela está vendendo com 15 dias, com 30 dias, ou é somente à vista, você entendeu? Porque ela sabe que é a hora dela ganhar. Já dizia que em toda guerra alguns ganham, né? O recurso financeiro acaba chegando de uma forma. Mas essa guerra é de todos. Mesmo esses que estão hoje, às vezes, vendendo, eles vão necessitar. Você entendeu? E a nossa preocupação é ter uma unidade preparada para atendimento. Tá certo? E não é só o Hospital Santo Antônio estar preparado. A gente fala especificamente, às vezes, do regional, porque também é a porta que vai ser do Covid. Então, isso também vai impactar nela, isso vai impactar na UPA. Os custos das nossas unidades saíram totalmente dos trilhos. E a falta de materiais, a falta de equipamentos que a gente comprava até pouco tempo atrás, que até são próprios respiradores, nós chegamos a pagar 40 mil, hoje está na faixa de 70, 80. Equipamentos que eram 70, hoje são 120, 130. Então, tudo isso vem de encontro ao que hoje está acontecendo. E se a sociedade não ajudar, se a sociedade não procurar uma forma, ela também vai ficar sem atendimento. Você entendeu? Nós estamos fazendo tudo possível e imaginável para isso, para que a gente possa dar atendimento. E são essas ações, partindo da Fundação Nulemate, justamente que vem nos amparar e nos apoiar nesse momento. Nos ajudem a ajudar a todos. Exatamente. Falando um pouco dos respiradores, né, a universidade tem desenvolvido alguns modelos, né, mas isso é um projeto de pesquisa, de longo prazo. Né? Nós temos o nosso curso de sistemas e curso de engenharia elétrica, né, tem essa perspectiva de desenvolvimento, mas a gente não consegue atender agora de imediato. Né? Então, nesta campanha, nós também estamos incluindo aqui, em termos de equipamento, né, a aquisição, né, dos respiradores quando encontrar, né, nesse valor. Né? Então, por essa razão, nós estabelecemos um teto, acho que é interessante dizer para o público que está em casa, que está vendo, né, qual foi o teto estabelecido nessa primeira etapa da campanha. Nós temos outras etapas. A primeira etapa, nós estabelecemos uma meta de R$1 milhão. Alguém pergunta, poxa vida, mas é um valor muito alto. Não, não é um valor alto, em se tratando de ações e de atividades na área hospitalar, na área médica. Os insumos, os equipamentos, compra de um filamento, por exemplo, para a produção de uma máscara, que se comprava por um preço, hoje está outro preço. Né? Então, R$1 milhão é exatamente a necessidade nesse primeiro momento, exatamente eu digo, não que vai atender todas as demandas, mas é o primeiro impacto que nós queremos produzir em termos de produção dos equipamentos de proteção individual. E aí é necessária essa doação e gostaríamos muito que vocês contribuíssem com a Universidade do Estado do Mato Grosso, com a Fundação de Amparo e Pesquisa do Norte do Estado do Mato Grosso, que está conta aí o nosso site, dentro dessa perspectiva. Uma outra questão, Wellington, com relação... você já disse um pouco sobre as equipes, né? Mas ontem nós visitamos o hospital e vimos que vocês têm modificado a estrutura física, né? Isso também demanda recursos, demanda tempo, demanda inclusive do profissional para entrar no hospital. Você dizia ontem que as pessoas não estão querendo, né? Hoje visitar o hospital é uma questão um pouco assim, as pessoas têm um pouco medo de visitar os hospitais, né? Mas precisa do profissional lá dentro, né? Desde a limpeza até a administração do hospital e até os profissionais da saúde precisam ficar dentro do hospital. Sim, realmente é um problema que a gente vem encontrando. Às vezes você necessita de algum serviço terceirizado, você chama e fala, hospital, não vou atender, não. É um negócio meio difícil, porque na verdade o que a gente tem enfrentado é justamente isso. O medo da população para poder fazer. Às vezes a gente até tem que deslocar o nosso próprio pessoal de manutenção para realizar esses serviços. Gente, realmente é um local, mas talvez hoje seja o local mais preparado para você estar dentro.
porque os cuidados são tomados relativos a isso. Mas a gente realmente necessita. E a população tem que entender que quando você fala não, você para tudo. Você entendeu? Então a gente conclama também a população com relação a isso aí, porque tudo vem de encontro. Você não pode fechar uma ala inteira com 20, 30, 40 leitos para isso. Você tem que vir escalonando. Porque cada uma dessas áreas que você vai fechando de 5 em 5, você vai tendo um preparo de equipes para aquelas áreas. Então, isso é justamente a soma, não é simplesmente ter o leito, é preparar o leito, a estrutura e os profissionais para estarem manuseando e trabalhando ali dentro. Então, realmente temos. E quanto ao valor, professor, é uma situação extremamente interessante dizer o seguinte: R$1 milhão hoje seria o equivalente para se comprar 13 ou 14 respiradores. Exatamente. Então, o valor não é muito. Não é muito. E se conseguir respiradores, tudo bem, mas se não, os EPIs já nos vêm ajudar demais para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Exatamente. Tomando pelo preço atual de um respirador do mercado, né, você colocou 10, já foi 1 milhão, né, com o próximo 1 milhão já foi nessa conta aí, é muito simples. Né? Então, reforçando aqui o nosso pedido, você está acompanhando aqui ao vivo essa live aqui pela Universidade Estadual do Mato Grosso, campus de Sinop. Nós estamos conversando com o senhor Wellington Arantes, que é o administrador do Hospital Santo Antônio aqui no nosso município. O senhor Wellington também presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, uma pessoa com uma larga experiência na área hospitalar e tem nos dado aqui informações importantíssimas sobre o enfrentamento do coronavírus aqui no município de Sinop, na região do norte do estado do Mato Grosso. Né? Então, gostaríamos muito que vocês nos ajudassem, né? No sentido de não só ajudar a Unemat nessa organização desse comitê, dessa campanha de combate ao coronavírus que nós estamos lançando hoje aqui, mas ajudar a própria sociedade civil, a própria sociedade de Sinop, porque se nós tivermos os nossos hospitais, as nossas estruturas com equipamento e com condições de atendimento, evidentemente que a gente tem todas as condições de enfrentar o vírus aqui no município e não termos muitas pessoas contagiadas, né, vamos dizer assim, né, pelo vírus. Eu não sei, Said, se tem alguma pergunta, se algumas pessoas estão interagindo. Não tem, tá. Então tá, vamos encerrando então. Mais uma vez, a conta e os endereços estão ali, tá? E agradecendo muitíssimo a sua presença, nos ajuda muito nesse lançamento da campanha. Nós estamos inaugurando essa campanha no dia de hoje e também avisando que na segunda-feira nós já teremos aqui nesse mesmo horário, vamos procurar manter de segunda a sábado, com exceção do domingo, essas lives, para que a gente faça então, nesse período de 4 meses que nós estabelecemos a duração desse projeto, todos os dias aqui um encontro para a gente conversar sobre o coronavírus aqui no município de Sinop. Na segunda-feira nós teremos a presença da doutora Helena Maria Barbosa, que é a médica responsável técnica pela UPA, também médica no Hospital Santo Antônio, e nós vamos dialogando. Né? As suas considerações finais dessa roda de conversa para a gente ir fechando, senhor Elton. Bom, primeiro agradecer e conclamar a população, não só de Sinop, mas de toda a região, porque ninguém está imune dessa situação porque está em cidades menores. Ajudem na campanha, porque aqui será a referência dos atendimentos. Os hospitais menores, dos municípios menores, eles não terão a capacidade de dar a solução, e mesmo porque eles também não podem arriscar todos os seus quadros a esse atendimento. Ajudem, auxiliem, vocês não estarão auxiliando somente a gente, a toda uma população. E rogar a Deus que a gente tenha paz, tranquilidade e discernimento para que a gente possa ter o enfrentamento dessa doença da melhor forma possível. E são atos e projetos como esse que vêm ajudar e vêm de encontro à necessidade de toda a população. Obrigado, professor. Obrigado, senhor Elton. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Né? E
tenha sempre essa compreensão, né, do isolamento social, extremamente importante, mas da sua casa, lá do seu computador, do seu Facebook, do seu celular, você pode nos acompanhar, né, e também fazer as doações que tanto nós precisamos. Muitíssimo obrigado a todos e contem sempre com a Universidade do Estado do Mato Grosso, campus de Sinop. Estaremos aqui de segunda a sábado, todos os dias, às 10 da manhã, fazendo essa live e mostrando o projeto Comitê Odemate Mais Vida. Muitíssimo obrigado a todos.